Bora, meus amigos, salve, salve, muito boa noite a todos. Tá quinta-feira aí, chegando e aqui mais um boletim no ar no Detetives Vascaínos com muito jornalismo sobre o Vasco. Os bastidores seguem pegando fogo, o Vasco tentando costurar aí contratações, chegadas, saídas, e eu vou te colocar aí em pratos limpos, como o que vem acontecendo em relação ao mercado da bola do Vasco. Tem jogador que já chegou, tem outros que vão chegar aí, e tem atletas sendo sondados, tem especulações pintando e muito mais eu vou trazer para vocês com aquele jornalismo apurado de lado a lado. Mas antes da gente prosseguir, já te peço aquele pedido: larga o like, compartilhe o conteúdo do amigo, venha se juntar a mim nesta plataforma, joga os vídeos em seus grupos Zap, em suas redes sociais e faça o Detetives crescer cada vez mais no YouTube. Conto com você. Bom, meus amigos, vamos começar esse boletim de hoje falando do novo reforço do Vasco, que ainda não foi oficializado, porque está realizando aí exames médicos, mas está próximo do anúncio. O meia colombiano Johan Rojas chegou essa madrugada ao Rio de Janeiro, depois de uma desgastante e longa viagem lá do México, deu suas primeiras palavras quando pisou em solo brasileiro. Johan disse o seguinte sobre sua vinda para o Vasco: creio que é um passo importante na minha carreira. Estou muito motivado e muito contente de chegar a um grande clube com muita história. Estou com muita vontade de ganhar e vou dar o máximo do meu talento para que o clube alcance todos os objetivos neste ano. Bom, eu acredito que até sábado, de repente até amanhã, ele venha a ser anunciado. O Vasco até já formalizou a sua vinda em suas redes sociais, deixando claro que houve um acordo com o jogador e com o Monterrey, e ele fará uma bateria de exames para assinar o seu vínculo. Depois disso tem todo um marketing envolvido, né? Fotos com a camisa lá no CT, vídeos, então sempre demora um pouquinho para anunciar o atleta. Na próxima semana a gente já deve ter uma coletiva dele, e aí o jogador deve falar mais a fundo sobre esse seu novo desafio. Bom, agora chegou a hora de falar sobre um outro jogador de ataque, mas esse com história no clube. O atacante Verratti, 37 anos. Com contrato até o final desse ano, o Verratti tem recebido sondagens e ofertas do exterior. Especulações deram conta de interesse de clubes argentinos e até mesmo de brasileiros. Seu empresário, há umas 2 semanas mais ou menos, me disse que não tinha nada, que era tudo mentira. Hoje surgiu mais uma novidade, dessa vez uma situação concreta: o interesse do Cerro Porteño do Paraguai em ter o jogador. As últimas informações dão conta de que há conversas entre as partes e uma proposta formal já teria sido enviada ao artilheiro argentino. Eu vou tentar mostrar os vários lados dessa situação, mas eu garanto que realmente a coisa está acontecendo. Se vai vingar, são outros 500. Inicialmente, vamos ouvir aí um dirigente do clube paraguaio, de nome Henrique Biederman, que hoje, numa entrevista ao vivo ao canal ABC Deportes, confirmou o interesse no Pablo Verratti e disse o seguinte: disse que isso se deve a um pedido expresso do treinador Jorge Brava. No entanto, esse diretor aí se mostrou meio cauteloso, disse que não é uma negociação fácil, já que o jogador vem de uma boa temporada no Vasco da Gama. Então, vamos ouvi-lo. La información habla del interés del Cerro Porteño por Pablo Vegetti. ¿Es real esa información? Es real, estamos trabajando y bueno, veremos qué pasa. No es una negociación fácil. Tremendo jugador, pero realmente es una negociación complicada. No imposible, pero complicada. Imagínate, el goleador del Brasil del año 2025 con 27 goles, ¿verdad? Realmente un jugador clase A, ¿verdad? Si está dentro de una negociación es porque está pedido por profesional. Nosotros o sea, trabajamos como siempre en equipo ante un pedido, secretaría técnica, scouts, etcétera. Tenemos también otras opciones. Como te digo, no es una transacción fácil por la envergadura y el momento del jugador, ¿verdad? El momento que está viviendo el jugador es tremendo, ¿verdad? Estamos en tratativas. No quisiera darte mayores datos porque, como siempre, ¿verdad? Preferimos tener todo encaminado para poder
ir avanzando con tranquilidad, ¿verdad? Y que no generar una falsa expectativa. Más que afectar a la negociación, el tema que más cuidamos siempre nosotros es la ilusión de la gente, la ilusión del jugador mismo. Muchas veces se olvida que el jugador es una persona como cualquiera de nosotros y también de repente se ilusiona, pone todo de sí y después la negociación por A o B motivo se cae y queda todo en la nada, ¿verdad? Entonces preferimos ser cuidadosos con eso y manejarlo con el mayor sigilo hasta que ya esté todo concretado, ¿verdad? La verdad que el mercado de pases ahora está empezando en su momento de mayor movimiento, ¿verdad? Entonces hay ofrecimiento de todos los tipos. Pois é, e após essa entrevista, eu tentei correr atrás de dirigentes com mais pedigree lá do Cerro, né? Principalmente o presidente Juan Zapag e os vice-presidentes, o Juan Carlos Petengil e o Miguel Carrizosa. Desses, meus amigos, até o momento, apenas o Juan Carlos me respondeu. E quando perguntado sobre o interesse no Verratti e as possibilidades do clube paraguaio de avançar aí para trazer o goleador do Vasco, respondeu apenas com a seguinte frase: que eu saiba, não. Ou seja, enquanto o outro foi muito mais contundente, muito mais claro, esse aí preferiu não abrir o jogo. Há uma preocupação por lá, pelo que eu apurei, que eles estão cientes do alto investimento, né, pelo jogador, um salário alto e pelo interesse de outros clubes. Então, nessa hora, preferem não avançar muito dos depoimentos. Mas eu fiz a minha parte, inclusive mandei uma mensagem para o agente do Verratti, o Hernan Bernadelho. Até o momento em que eu gravava esse vídeo, ele não havia me respondido. Se respondeu, eu vou colocar nas minhas redes sociais. Enfim, o interesse é concreto e agora cabe ao Clube Paraguaio formalizar alguma proposta para o Vasco, já que o Verratti ainda tem contrato em vigor. Isso, claro, se o jogador quiser sair mesmo do Vasco. Veremos. Bom, agora vamos falar de especulações de algumas situações. Como todos sabem, o Vasco ainda está no mercado e tenta alinhar novos nomes para reforçar o elenco. Depois o Johan Rojas tenta desatar alguns nós aí junto ao Colo-Colo do Chile pelo zagueiro Alan Saldívia, né? A saída do jogador tinha sido aprovada ontem pelo clube chileno, como a gente já falou, mas algumas condições ali de contrato, né, foram revistas pelo clube chileno e o Vasco precisa chegar junto ao que pedem para sacramentar de vez essa novela. Pelo que chegou a mim, é situação de money, meus amigos, de dinheiro, menos parcelas, aquilo que eu estava prevendo ontem, né? O Vasco não tem o hábito de dar muita grana logo de cara. O Colo-Colo, por sua vez, está buscando mais recursos para poder investir no time. A grana está apertada e curta por lá também. Então vamos ver se nas próximas horas essa situação se destrava e o Saldívia é um outro nome aí confirmado a caminho. Mas a outra posição que o Vasco busca, meus amigos, é a de volante. O Vasco quer um atleta que possa disputar ali com o Barros e o Thiago Mendes e outros a meiuca de segurança. Nomes começam a ser cogitados. Hoje o colega Felipe Silva do Portal UOL trouxe uma informação de uma suposta sondagem ao volante Luiz Mandaca do Juventude. De acordo com esta notícia, o Vasco buscou entender os valores de uma possível negociação e avalia aí se vai fazer uma oferta para o volante. Olha, eu fui buscar mais informações a respeito para realçar esta informação aí, essa notícia. O Vasco, óbvio, não comenta especulações ou possíveis interesses de jogadores, mas eu fui ouvir o Juventude na figura do presidente, o senhor Fábio Pisamiglio, que é ali a autoridade máxima do clube gaúcho. E ele me disse o seguinte sobre esse interesse do Vasco no jogador quando questionado. Abre aspas, houve uma sondagem no final do campeonato, mas não andou. Não tenho informação que tenha havido nova investida. Fecha aspas. Tentei falar também com o staff do atleta na figura de um dos empresários, o Lúcio Araújo. Mas até o momento em que eu gravava esse vídeo, não havia recebido um retorno dele. Lembrando que o Corinthians também estava com interesse neste jogador. E o que se sabe sobre esse atleta é que o time de Caxias do Sul avaliou aí esse jogador em cerca de 15 milhões de reais. Mas creio que chegando com 10 milhões ali, possa ter jogo. Enfim, portanto, a palavra do Juventude é que realmente houve uma procura do Vasco, mas a procura aconteceu em dezembro, no final do Brasileirão. Veremos
se vai rolar algo agora, né? É jogador para composição mesmo. Bom, e voltando às saídas do Vasco, muitos atletas estrangeiros devem fazer parte da barca do clube e provavelmente irem aí para o mercado argentino. O Esforço, o Garré, como eu falei ontem, tem sondagens de clube da Argentina e como não devem fazer parte dos planos da atual comissão técnica, podem ser transferidos aí nos próximos dias. É uma forma do Vasco desinchar o elenco e a folha salarial, porque para trazer outros atletas precisa também abrir mão de outros que ganham bem e não estão atuando pelo clube. Outro que pode sair é o Meia Davis, né? O Vitória da Bahia voltou a carga pelo jogador. Nas próximas horas deve enviar uma nova oferta para o Vasco na tentativa de trazê-lo lá para Bahia. E ainda tem muito mais aí, meus amigos. Tem os laterais Riquelme, Leandrinho, Paulo Ricardo e o meia Maxime Domingues. Então, este campeonato carioca que está para começar pode ser uma boa prova de fogo para esses atletas que estão próximos aí de uma saída. Bom, eu estou indo. Eu gostaria da sua opinião sobre essa possível saída do Verratti, se você acha uma boa, sobre este nome que foi especulado aí, o tal do Luiz Mandaca, volante do Juventude, e sobre as primeiras palavras do Arran Rojas, enfim, como é que você está vendo aí esse mercado do Vasco? Bom, tô indo, amanhã a gente se vê, aquele abraço.